Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu sou a Silvia Werneck, eu sou crítica de arte e curadora independente, e essa é uma videoaula contemplada pelo PROAC 39 de 2021. Nessa aula, eu vou abordar 3 eventos marcantes para a história do Estado de São Paulo e relacioná-los com obras de arte. Então, eu vou falar sobre o Cerco de Piratininga, sobre o ciclo do café e sobre as greves operárias. Já foi dito que a arte imita a vida, mas na verdade o que ela faz é muito mais do que isso. Ela dialoga e ela propõe um pensamento crítico sobre o momento histórico. Então vamos lá? Bom, o cerco de Piratininga, ou a Guerra de Piratininga, foi um levante indígena contra os portugueses na então Vila de São Paulo dos Campos de Piratininga, no ano de 1562, mais especificamente no dia 9 de julho. Sim, o primeiro 9 de julho não foi a Revolução de 1932. Bom, a história do cerco é a seguinte. Indígenas das tribos Guarulhos, Guaianás e Carijós formaram uma frente contra o grupo liderado pelo cacique tupiniquim Tibiriçá, que tinha se aliado aos jesuítas e ocupava ali a região do Planalto Paulista. E o ataque aconteceu de manhã, no lugar onde hoje está a igreja do Pátio do Colégio, na Sé. Então, essa tela aqui do Oscar Pereira da Silva, Fundação de São Paulo, que é de 1909, ela acontece nesse momento de se fundar essa narrativa de um passado glorioso. Então, aqui está essa missa, né, ali na frente do pátio do colégio, e os indígenas ali muito pacificamente ao redor, achando tudo muito bom. Só que, obviamente, se houve uma guerra, é porque a coisa não estava tão bem assim, né? Bom, então, voltando ao cerco, pela perspectiva dos portugueses, o Tibiriçá foi um herói, né? O padre José de Anchieta, inclusive, descreveu o cacique como fundador e conservador da Casa de Piratininga, né? Os revoltosos, por outro lado, eles não aceitavam a aliança com os portugueses, e menos ainda a escravização dos indígenas. Uma das filhas do cacique Tibiriçá, Bartira, tinha se casado com o explorador português João Ramalho, que posteriormente acabou ficando conhecido como o patriarca dos bandeirantes, né? Então, os bandeirantes também faziam parte dessa narrativa de um passado heróico. Foi feito um resgate da figura dos bandeirantes que antes eram vistos como degradados, como selvagens, enfim, né? Como a Bartira tinha se casado com João Ramalho, então isso significava que a tribo era aliada do João Ramalho e vice-versa, né? Bom, os revoltosos perderam, basicamente, né? E é por isso que o Tibiriçá é visto como um herói, é visto como uma figura que tornou possível que houvesse a cidade de São Paulo. Aqui a gente tem uma imagem do monumento Glória Imortal dos Fundadores de São Paulo. Esse monumento é de 1925 e ele aparece como vencedor de um concurso que foi feito para se fazer esse monumento, né? E o escultor italiano Amedeo Zanni ganhou esse concurso, então é dele esse monumento, que obviamente homenageia essas figuras que, por exemplo, derrotaram os revoltosos do cerco de Piratininga, né? E esse monumento, aqui eu estou mostrando uma outra imagem, né, do MIA, que quer dizer Massive Illegal Arts, ou artes ilegais massivas, que é como o João França se identifica. Ele é um artista que faz intervenções urbanas, e aqui, no caso, ele fez essa pichação na fachada ali da igreja, no pátio do colégio, com essa frase, olhai por nós, ou melhor, olhai por nós, né? Porque essa região do centro é uma região onde fica muito evidente a quantidade de pessoas em situação de rua que existe na cidade de São Paulo, né? Então, é um pouco essa pergunta, né? Olhai por nós, por todos nós, né? E quando alguns são olhados, quem são esses que são olhados, não é? Bom, a Grande São Paulo, ela conta hoje com uma população de cerca de 21 mil indígenas, de diferentes etnias, né? E a esmagadora maioria vive em condições extremamente precárias, né? Então, por exemplo, os Guarulhos, que fizeram parte desse levante, eles dão nome à cidade que é a segunda maior cidade do estado, depois da capital. E hoje,
embora a cidade tenha o nome dessa tribo, das 12 etnias presentes na cidade de Guarulhos hoje em dia, a maioria vem de outros estados. Na capital, a gente tem um núcleo Pancararu, na favela Real Parque, a gente tem a aldeia Tecô e Itacupé, no Jaraguá, e os Guarani Embia, em Parelheiros. E aí eu queria chamar a atenção para o fato de que eu não sei se eu estou pronunciando os nomes corretamente. E isso, por si só, já diz muito sobre o apagamento que a cultura desses povos sofreu. Por que eu tenho noções de como são os sons de palavras em inglês, em alemão ou em italiano, mas eu não tenho nenhuma noção dos sons de idiomas da minha própria terra? Então, aqui, esse trabalho do Denilson Baniwa é um frame de um vídeo que ele fez em 2020. Esse vídeo está disponível no site dele, e que se chama Brasil Terra Indígena, em que ele faz projeções de grafismos indígenas. Então, aqui, isso está sobre o Monumento às Bandeiras, que homenageia os bandeirantes, que, como eu falei, eram figuras cuja imagem foi ligeiramente adaptada para servir a essa narrativa de um passado glorioso dos paulistas, né? Essa projeção ela foi feita em parceria com o coletivo Coletores. E, bom, o resto dessa história a gente já sabe, né? Os indígenas, eles resistem há mais de 500 anos, né? Aqui eu estou mostrando a imagem de um trabalho da Dayara Tucano, que é marxista e é indígena, assim como o Denilson Baniwa. Ambos são ativistas, são professores. E também, nesse caso, eu não vou falar o nome original da obra, vou só dizer que ela se chama Espelho da Vida, porque ninguém me ensinou, ninguém nos ensinou na escola os idiomas originais do nosso território. E esse trabalho ele faz referência à tradição dos mantos plumários que os indígenas faziam e que eles deixaram de fazer quando da invasão do nosso território pelos portugueses. E ele também faz referência à extinção de aves sagradas para os indígenas e ao próprio genocídio indígena. E aqui nesse trabalho tem também um espelho sobre o rosto, que é para que o observador se enxergue e se questione, né? É sempre muito importante a gente se questionar. Um outro trabalho sobre o qual eu quero falar é esse do Jaime Laureano, que se chama Monumento às Bandeiras. É uma réplica do Monumento às Bandeiras do Brecheret. Esse do Jaime Laureano ele tem o tamanho de um tijolo. E essa réplica ela é fundida em latão e cartuchos de munição usados pela Polícia Militar e pelas Forças Armadas. E para encerrar essa parte do Cerco de Piratininga, eu vou mostrar esse trabalho do Evandro Prado, que é da série Desmonumentos, que ele começou em 2020, que são aquarelas que ele faz sobre monumentos de figuras consideradas heróicas. E em todos esses trabalhos, os monumentos eles estão ou caindo, ou explodindo, ou falta uma parte da figura histórica, ou de algum elemento que faz parte desse monumento, para que a gente se questione, né? Quem decidiu que essas são as figuras que a gente deve exaltar? Sob qual narrativa essas são as figuras históricas? E com isso, a gente encerra essa parte e vamos então para o ciclo do café. Então, bom, o ciclo do café, ele acontece entre meados do século XIX e 1930, né? Depois dos ciclos do pau-brasil, do açúcar, do algodão e do ouro. Na década de 1850, o café já era o principal produto de exportação brasileiro. A primeira região escolhida para o cultivo do café foi o Vale do Paraíba, né, que é entre o Rio de Janeiro e São Paulo. E seguia o modelo das plantations dos Estados Unidos, né, ou seja, grandes extensões de terra, monocultura e, obviamente, trabalho escravo. E aconteceu, no caso do café, a mesma coisa que aconteceu com outras ondas. A exploração excessiva exauriu o solo e a produção ficou prejudicada. Então, o oeste da província de São Paulo, que é uma região de terra roxa muito fértil, acabou se tornando o novo paraíso para a produção do ouro verde, como o café acabou sendo conhecido, né? Bom, as plantações de café elas cresceram tanto que elas passaram a ser descritas como um mar de café. Em 1850, o tráfico de escravizados africanos foi proibido, que foi a primeira mão de obra
usada nas lavouras de café, né? Com esse tráfico proibido, os senhores de terra começaram a fazer um mercado ilegal interno, uma migração forçada de escravizados, que eram comprados dos engenhos de açúcar do Nordeste, que nessa época estavam em declínio, e transferidos ilegalmente para São Paulo, né? Então, o número de escravizados em São Paulo dobrou, chegou aí a mais de 170 mil pessoas, enquanto no Nordeste, mesmo diminuindo, em 1864, eram 435 mil pessoas escravizadas. E com a abolição da escravatura, em 1888, vamos lembrar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, a saída encontrada para a mão de obra foi estabelecer convênios com nações europeias para trazer imigrantes para as fazendas. E o principal contingente foi de italianos, que são esses trabalhadores que a gente vê nessa tela da Georgina de Albuquerque, que se chama No Cafezal, e que tem aí também uma imagem idealizada. É claro que os escravizados estavam numa situação infinitamente pior do que dos colonos italianos, mas não é que também a vida dos colonos italianos fosse um mar de rosas. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é a questão da devastação, né? Essa região onde se implantou o ciclo do café era uma região de Mata Atlântica. Aqui a gente tem essa tela do Benedito Calixto, que é uma fazenda de café do Vale do Paraíba, e aí a gente pode ver essas montanhas que anteriormente eram cobertas de Mata Atlântica, completamente peladas. E aí a gente volta para essa figura aqui, pintada pelo Almeida Júnior, que é o derrubador brasileiro, ou seja, era uma profissão, aquele que corta as árvores, né? Enfim. Na época que ainda estávamos sob o jugo do Império, a coroa costumava dar títulos de barão para cafeicultores, para pessoas poderosas. Era uma forma de agrado, né? De agradar a elite econômica. Mas, mesmo assim, muitos dos chamados barões do café acabaram aderindo ao movimento republicano. E, bom, todo esse boom do café fez com que a província de São Paulo entrasse num movimento crescente de ascensão econômica, né? E de modernização. Muitas empresas acabaram, muitas indústrias acabaram se instalando aqui, ferrovias foram feitas para ligar as fazendas aos portos, para fazer a exportação do café, e foi nessa época que São Paulo atingiu essa posição de destaque, que continua até hoje, assim como as desigualdades continuam, né? Bom, o ciclo do café, ele entrou em declínio no começo do século XX, e aí, antes de entrar nisso, eu vou mostrar ainda essa tela aqui do Cândido Portinari, que fala do lavrador de café. E aí a gente pode ver ali, ao fundo, né, todo esse mar de café ao qual eles se referiam, né? Bom, enfim, o ciclo do café ele entrou em declínio no começo do século XX. Havia uma superprodução que se tornou impossível de ser absorvida pela demanda. Então, já nos primeiros anos da década de 1900, o governo passou a comprar e armazenar o excedente. Então, ele chegava, inclusive, a incendiar estoques de café que não era possível vender. E essa intervenção em prol da elite privilegiada contribuiu para aprofundar ainda mais o fosso entre as classes sociais, né? Quando chegou a crise de 1929, a Grande Depressão, isso acabou selando o declínio do café como esse ouro verde, né? Bom, então tem vários aspectos que a gente pode discutir a partir desse ciclo. O primeiro é que a concentração de renda, mesmo depois da crise de 29, não mudou. E continua até hoje, como eu já disse, né? E grande parte dela vem da absoluta falta de assistência aos negros depois da abolição da escravatura. Então, os ex-escravizados, eles foram simplesmente deixados à própria sorte. Vamos lembrar que no Código Penal do Império, de 1830, constava a proibição de vadiagem. Ou seja, se você estivesse desempregado, você podia ser preso. E é claro que uma lei dessas ia afetar especialmente as pessoas negras, que tinham sido libertadas, porque o trabalho nas lavouras, que elas anteriormente faziam, foi transferido para os imigrantes. Então, era difícil que elas conseguissem emprego, né? Outra coisa que era proibida era a capoeira.
mendigar era proibido, isso só deixou de ser proibido em 2009. Então, quando a gente fala em racismo estrutural, a gente fala da construção de uma imagem pejorativa do povo negro. A gente avançou nessa discussão? Avançamos. Mas, mesmo assim, todos os dias a gente testemunha episódios de racismo. Então, eu vou falar desse trabalho da Rosana Paulino, A Permanência das Estruturas, em que ela parte de uma coisa que ela chama de racismo científico. Então, a gente vê ali na parte superior essa figura de um homem negro que é tratado como um espécime, como se não é uma pessoa com individualidade, não tem nome essa pessoa, ela é tratada como uma coisa. E aí ela vai repetindo essa frase, a permanência das estruturas, a permanência das estruturas. E, ao mesmo tempo, ela tenta fazer, ela faz essas suturas e deixa evidente que são suturas, porque assim como as cicatrizes, elas não desaparecem. Então, assim como o racismo é uma cicatriz, que a gente pode até melhorar, mas ela não vai desaparecer, ela deixa marcas. Uma outra coisa que é importante dizer é o projeto de branqueamento da população brasileira. Isso realmente foi um projeto. Então, essa tela aqui do Modesto Brocos se chama Redenção de Cã, e ela faz referência a uma passagem bíblica em que um dos filhos de Noé, que se chamava Cã, viu o pai bêbado e debochou de Noé. E Noé, então, amaldiçoou Cã, dizendo que os seus descendentes estavam destinados a serem escravizados. Então, essa tela faz referência a isso e a essa questão, mas faz referência a isso de uma maneira bastante racista, né? Porque a redenção seria a miscigenação forçada para branquear a população brasileira. Então, nessa tela a gente vê essa senhora em pé, com a pele mais escura, possivelmente uma ex-escravizada, e ela, de alguma maneira, está agradecendo aos céus, né? Porque ali essa mulher que está ao centro possivelmente é filha da primeira, ela já tem a pele mais clara, e a criança no colo dela, que provavelmente é filha desse homem à direita, é uma criança branca. Então, é como se os próprios negros estivessem se sentindo redimidos por estarem passando por esse processo de branqueamento. Enfim, muita coisa para refletir. As coisas elas não acontecem à toa e o racismo não acontece à toa. Ele é realmente estrutural. E com isso a gente passa para o nosso último assunto dessa aula, que são as greves operárias. Então, eu estou falando aí das greves que ocorreram nos anos de 1978, 1979 e 1980. O movimento operário, o berço é o ABC paulista, né? Então, aí, nessa época, aconteceu uma série de greves da categoria dos metalúrgicos, que acabaria impulsionando um período de contestação ao longo das décadas de 1980 e 1990. E esse movimento ele foi relevante também no combate à ditadura civil empresarial militar, que só terminaria em 1985. A primeira imagem que eu vou mostrar é, na verdade, de um filme, é um filme dirigido pelo Leon Hirschman, em 1981, e que se chama Eles Não Usam Black Tie, e é baseado numa peça de teatro de mesmo nome, escrita pelo Gianfrancesco Guarnieri. No filme, o Gianfrancesco Guarnieri ele faz o papel de um dos líderes grevistas, e tem ali uma história de que o filho dele, que é quem faz o papel é o Carlos Alberto Richeri, que começa a boicotar o movimento da greve, ele quer furar a greve, então, enfim. Obviamente, estávamos num momento de ditadura militar, e o movimento sindical, ele também enfrentava, assim como todo mundo que insurgisse, ele enfrentava uma repressão do regime, né? Todo começo de ano tinha uma assembleia, né, entre patrões e empregados para fazer a negociação salarial. E o Sindicato dos Metalúrgicos, ele reivindicava que essa negociação fosse feita de uma maneira direta entre os trabalhadores e os patrões. Mas, na verdade, isso não acontecia. Isso acontecia em conluio entre o governo e o patronato. Então, em 79, o governo concedeu um reajuste ínfimo. E aí, no dia 12 de maio, os operários da Scania começaram uma paralisação que, até agosto daquele ano, alcançou 117 mil metalúrgicos de 132 indústrias por todo o país. E aí, várias categorias
que agora estavam mais conscientes do seu papel na economia geral, se juntaram ao movimento, aí desde boias frias a trabalhadores da construção civil e, inclusive, professores. Esse trabalho que eu estou mostrando é um trabalho do coletivo 3 Nós Três, que era formado pelo Dinilson Júnior, pelo Mário Ramiro e pelo Rafael França, e foi uma ação que eles fizeram em 1979, que a gente só tem notícia porque eles fotografaram, porque era uma ação absolutamente ilegal também no espaço público, né? Então, eles saíram pelas ruas do centro e foram cobrindo as cabeças de estátuas com sacos plásticos. Isso fazia referência tanto à repressão de um modo geral, a violência, a gente sabe que a tortura foi amplamente exercitada durante esse regime ditatorial, e também um pouco de fechar os olhos, né, de ter uma certa invisibilidade do que realmente estava acontecendo no país. Bom, vou mostrar também esse trabalho da Carmela Gross, que se chama Presunto, e que é essa instalação feita de lona, e ele tem um duplo sentido. Então, ao mesmo tempo que ele alude ao presunto, que é uma peça de carne suína, ele também faz referência à gíria para cadáveres, né? Era uma gíria que, inclusive, a polícia repressiva usava, né? Bom, então, quer dizer, a greve de 79, ela foi considerada ilegal, as forças policiais agiram com violência, mas, mesmo assim, as paralisações continuaram, né? O que estava acontecendo nessa época, na verdade, é que os trabalhadores eles já estavam percebendo que as reivindicações elas esbarravam numa certa performance das empresas, né? Que ali, em conluio com o governo, prometiam coisas que elas absolutamente não pretendiam cumprir. Ou seja, quando os trabalhadores participavam dessas assembleias, isso fazia parte dessa performance e, na verdade, tinha muito pouca eficácia. Mas a resistência nas greves funcionava, porque ela prejudicava, de fato, a acumulação de lucro por parte das empresas, né? E essa luta acabaria abrindo espaço para reivindicações democráticas mais amplas, com potencial de realmente abalar o regime. Aqui eu estou mostrando um trabalho de Lo Sanvoy, que se chama Eiro, e aí ele pega esse sufixo que designa ocupações e profissões e tem uma série de prefixos, né? Então, ali, tintur, eiro, leite, eiro, borracha, eiro. E tem, inclusive, a palavra brasileiro, que, na verdade, brasileiros eram como eram chamadas as pessoas que trabalhavam no manejo, na extração, no transporte, enfim, do pau-brasil. E, originalmente, inclusive, era um termo pejorativo. Bom, como eu disse, essa questão da participação nas greves, ela tinha mais eficácia do que a participação nas assembleias, porque ela atingia a questão do lucro. A campanha salarial de 1980, ela foi aperfeiçoada, né? Então, aí já se tinha material amplamente distribuído, foi feito o trabalho nos bairros, nas portas das fábricas, e inclusive eles contaram com o apoio da Igreja Católica, porque os metalúrgicos eles estavam proibidos de se reunir. Os padres eles arrumavam lugares, às vezes dentro de igrejas, para que os trabalhadores conseguissem se reunir. E é claro que o patronato também se endureceu, né? Então, assim, os aumentos pretendidos pelos operários não foram conseguidos. Eles tinham outras reivindicações, como a redução da jornada para 40 horas, estabilidade, controle das chefias, tudo isso foi negado, né? Nessa campanha salarial de 1980. Então, eles começaram a terceira grande greve, né? Que duraria em 1980, de abril a maio, né? E aí a adesão no ABC foi de 90%, mas também chegou a outros estados, né? O governo decretou a greve, mais uma vez, ilegal, e caçou lideranças, prendeu grevistas, e eles estavam fazendo interferências nos sindicatos, né? Bom, a década de 1980, ela ficou conhecida como a década do movimento sindical. Para o empresariado, para os economistas, ela ficou conhecida como a década perdida,
porque houve aí um impacto nos lucros das empresas. Então, é por isso que eu estou mostrando esse trabalho do Alexandre Frangioni, que é da série Êxodo, em que a gente vê esses porquinhos que a gente associa a, a essa coisa do dinheiro, né, de guardar dinheiro, e esses porquinhos todos, eles se dirigem para o dólar. Um movimento operário, qual é a importância dele? A importância é que ele ensinou a outros setores maneiras de se organizar. Então, muitas coisas foram alcançadas, enquanto outras, com o neoliberalismo especialmente, elas ganharam novas formas de precarização. Então, assim, hoje a gente tem assim um malabarismo semântico que cria novas palavras, né, para tentar baixar a temperatura desses conflitos sociais. Então, por exemplo, hoje as empresas elas não falam em operários ou empregados, ela fala em colaboradores, ela fala em cliente interno, em fornecedor interno. Desagregar é uma maneira de enfraquecer. Tratar trabalhadores precarizados como empreendedores, tirar direitos, mexer com a previdência, essas são algumas maneiras de abalar a movimentação das pessoas, né? São algumas armas do neoliberalismo. E nesse estado de desagregação, é importante rever e atualizar as lições do movimento operário, ver o que precisa ser mantido, o que precisa ser mudado, como que a gente consegue fazer com que a gente tenha um país em que todas as pessoas tenham a possibilidade de ter uma vida digna, né? Então, eu encerro com esse trabalho da Marília Scarabello, que se chama Coleção Bandeira, fragmento número 1. Esse trabalho, ele nasce de um levantamento, uma coleção que a Marília começou a fazer no Instagram, de recolher imagens da bandeira que tivessem sido manipuladas de alguma maneira. Vocês podem ver que isso, na verdade, é um grande mosaico, que fala um pouco dessas múltiplas subjetividades e maneiras de entender o que é ser brasileiro hoje, que é uma grande complexidade. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha sido útil, e eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links, caso vocês queiram saber mais informações sobre esses eventos abordados. Obrigada pela audiência e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.